Vitória Regina Souza, de 17 anos, foi abusada sexualmente antes de ser assassinada em Cajamar, no estado de São Paulo. Segundo o laudo da perícia, Vitória teria sido morta entre os dias 1º e 2 de março, de 3 a 4 dias antes do seu corpo ser encontrado em uma área de mata. O laudo ainda concluiu a causa da morte da jovem. Gente, vai ser pesado, mas vamos acompanhar aqui com a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Olha, Day, é tão pesado que eu nem vou colocar a musiquinha nessa. Obrigada, realmente não cabe. A gente, infelizmente, hoje teve essa informação. Começou com uma entrevista que foi dada à CNN pelo advogado da família, doutor Fábio, perdão, não lembro do sobrenome dele agora, eu olho aqui. E o advogado da família, o que foi que ele disse? Ele trouxe detalhes do laudo da morte da Vitória. E é justamente esse laudo que aponta questões muito bárbaras e assim, se imaginava pela forma que o corpo estava, que foi praticamente sem roupa, apenas com o sutiã, que a Vitória, além da tortura, também pudesse ter sofrido alguma outra violência física, né? A tortura que eu falo foi raspar o cabelo, as marcas que ela apresentava. Aparentemente, ela ficou de 2 a 3 dias no cativeiro, sendo torturada. A polícia aponta que tem, dentro das investigações, vizinhos de um dos principais suspeitos do Michael, que falamos, inclusive, dele ontem. Dentro da residência, ouviram gritos. A gente já falou também que a própria polícia, nas investigações, só para falar o nome completo do Michael, é o Michael Salles dos Santos, que é esse praticamente vizinho da Vitória, um cara que é o proprietário do carro, foi visto perto do local do crime. E esse Michael, ele também tinha uma pessoa que trabalhava com ele, uma idosa, a dona Edna, que também foi encontrada morta, também no matagal. E o Michael é um suspeito que está preso nesse momento. Vizinhos do Michael informaram que ouviram dentro de sua residência, na noite do desaparecimento de Vitória, gritos. Então, pedidos de socorro, como se alguém, né? E a companheira do Michael informou à polícia que ele não estava com ela na noite do crime, que ela estava na casa da mãe. Justamente isso colocou, né, a polícia na mira do próprio Michael, porque ele informou que estava em casa com uma companheira no momento do desaparecimento de Vitória, na noite do desaparecimento da Vitória. E eu estou falando isso tudo, estou contando o caso, contextualizando o caso, acho que talvez para ter coragem de falar, que o laudo pericial, ele também apontou que a Vitória foi abusada sexualmente, foi violentada, não se sabe, inclusive, se por mais de uma pessoa ainda, porque o material genético foi coletado para tentar identificar se há, então, né, o material genético, a indicação de se foi um estupro feito por um ou mais homens, inclusive. Eu vou te pedir, Sofia, por favor, para soltar a matéria que traz, né, a informação sobre a violência que foi sofrida pela Vitória, e também, né, o laudo pericial aponta que a Vitória ela foi morta por estrangulamento. Foi essa a causa que o laudo também apontou. Por favor, Sofia. Sobre o caso Vitória, né, que vem aí mobilizando as atenções de todo o país, um grande mistério para tentar elucidar esse caso. E tem novidade em relação à morte dessa jovem. A jovem Vitória Regina de Souza Goy Vitória Regina de Souza foi abusada sexualmente antes de ser morta na cidade de Cajamar, em São Paulo. A informação foi confirmada ao canal de notícias CNN pelo advogado da família, Fábio Costa, que disse que teve acesso ao laudo pericial preliminar nesta terça-feira. De acordo com o documento, Vitória teria sido morta entre os dias 1º e 2 de março, de 3 a 4 dias antes do corpo ser encontrado em uma região de mata na cidade de Cajamar, em São Paulo. Até aqui, um homem foi preso pelo crime.
Trata-se de Michael Antônio Sales dos Santos, de 27 anos, acusado de ser o proprietário do veículo Toyota Corolla visto próximo ao local do crime. Os investigadores encontraram sangue no porta-malas do carro e mandaram material para perícia, que deve demorar de 30 a 40 dias para ter resultado. A Polícia Civil de São Paulo investiga a relação entre Vitória e Regina de Souza e os 3 suspeitos de envolvimento em seu desaparecimento e, em seguida, a sua morte. A jovem de 17 anos desapareceu no dia 26 de fevereiro e foi encontrada uma semana depois em uma região de mata em Cajamar, na Grande São Paulo. Em relação aos suspeitos, aos nomes que são aí investigados, essa investigação da Polícia Civil já ouviu 18 pessoas até o momento e busca esclarecer os responsáveis e também a motivação para esse crime. Preso no sábado, Michael Antônio Sales dos Santos é o principal suspeito dessa tragédia. Vestígios de sangue foram encontrados no carro dele e vizinhos relataram ter ouvido gritos vindos de sua casa na noite, inclusive do desaparecimento dessa jovem. Pois é, a gente tem inclusive a informação que a própria polícia passou, que é o fato do Michael não ter ficha corrida, né, como se chama, mas não ter outros crimes registrados na sua vida pregressa, o que também não quer dizer muita coisa, e eu não estou colocando o Michael como o acusado, ele é apenas o suspeito, ele está preso, justamente porque a polícia encontrou inconsistências ali no seu depoimento, e tem muitos pontos que convergem em relação à morte da Vitória, ao assassinato da Vitória, mas a polícia ainda está fazendo a coleta, né, dos dados dos celulares, inclusive, de todos os 3 acusados. Aparentemente, a polícia já solicitou, inclusive, a quebra do sigilo também do Michael, já fez a perícia na casa dele 2 vezes para fazer coleta, inclusive, de objeto que tivesse o DNA, para confirmar se o DNA dentro do carro, né, se é do Michael, se é o sangue dele, se é de outra pessoa. Então, a polícia está fazendo o seu trabalho, por mais que a gente conteste as 500 mil versões que às vezes são apresentadas à imprensa, e como também isso vem sendo divulgado pela imprensa, a polícia está trabalhando ali em torno agora desses 3 suspeitos, como já foi dito. Um é o próprio Michael, né, que é uma pessoa ali do carro, que foi visto próximo, tem tem o Gustavo Vinícius Moraes, que é o ex-namorado da Vitória, e o Daniel Lucas Pereira, que é uma pessoa apontada ali como um amigo ou alguém que tivesse uma relação muito próxima, inclusive talvez uma relação afetiva com o Gustavo Vinícius, esse ex-namorado da Vitória, e esses são os 3 principais suspeitos nesse momento. Sofia, tinha até um outro vídeo falando mais aprofundadamente sobre a relação, né, relação bem entre aspas, da Vitória com esses suspeitos, mas acho que nem precisa, porque tudo é de muito devaneio, tudo isso que vem acontecendo com esse caso, né? O que a polícia investiga de relação da Vitória com suspeitos? Se a Vitória conhecia, se a Vitória mantinha contato, para entender, quem sabe, uma motivação para o crime, algo que, inclusive, eu discordo plenamente, porque não existe motivação para o crime, né? Mas uma linha de investigação que colocaria ali Vitória próximo de alguns desses suspeitos aí, para, a partir disso, a polícia conseguir concluir as investigações e, quem sabe, tentar uma confissão ou provas suficientes para uma possível condenação posteriormente. Então, é isso que a polícia está fazendo agora, e o termo utilizado pela polícia é sobre a relação da vítima com os acusados, mas eu realmente odeio o termo relação nesse caso, em casos de violência, assim, não é relação, gente, enfim. Sofia, eu até li aqui do Dunia comentando, né, para pôr a culpa na vítima, às vezes sim, né, infelizmente, às vezes sim. É isso, Sofia, são essas informações que a gente tem até agora. Alguém até aqui já cantou a pedra, né, Dona Edna tem uma ficha criminal grande, então, né, isso foi divulgado hoje também pela imprensa, falamos ontem da Edna, que também foi uma vítima encontrada dentro da mata em Cajamar, inclusive, né, uma outra pessoa, uma outra
um corpo de uma outra mulher também foi encontrado em Cajamar, ou seja, Cajamar, o prefeito disse que era uma cidade pacata, tranquila, e a gente já está questionando isso, pelo menos pacata, tranquila para as mulheres, Cajamar não é. Isso a gente tem certeza, né? Nenhuma cidade no Brasil a gente acredita que seja, mas Cajamar, né? Enfim, pronto, Sofia, fica com você. Você falou que ia falar, nem Cajamar, nem cidade nenhuma no Brasil. Infelizmente, a gente sabe que a violência contra as mulheres, ela é meio que regra no nosso país, e até quando existe outra motivação, o tipo de violência praticado contra as mulheres é diferente do que seria praticado contra homens com aquela mesma motivação, né? Então, realmente, e esse crime ele chamou muito atenção, né, por várias questões, e a gente precisa ter algum tipo de fechamento nisso. E é claro, a gente sabe que isso não vai vir tão rápido, mesmo depois das investigações serem encerradas, ainda tem os julgamentos, etc. E enquanto isso, o martírio da família vai continuar. Mas é importante que algum tipo de fechamento tenha, tanto para a família quanto para o resto do Brasil que está prestando atenção a isso. É, eu, sinceramente, eu nem tenho mais nada a dizer. A única coisa que eu fico pensando é que só a resolução desse crime não é suficiente. A gente tem que pensar também em como evitar que coisas desse tipo aconteçam novamente, e eu acho que talvez essa seja a parte mais difícil. Enfim, mais alguma coisa, Dai? Não, ficamos por aqui, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já vai voltar com mais notícias aqui no plantão e também a gente vai continuar acompanhando o desenrolar desse caso. Até lá.